Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 9, objetos de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, gêneros musicais brasileiros, Jovem Guarda, MPB e Hip Hop. E vamos dar início a esta aula. Então, como vocês podem observar, eu estou aqui num palco em um show musical, mas fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Pois hoje nós vamos falar sobre música, vamos falar de 3 gêneros musicais, que é a Jovem Guarda, MPB e Hip Hop. Então, a música é profundamente ligada às emoções e às experiências pessoal. Refletir sobre como uma peça musical ressoa com suas próprias vivências e sentimentos pode aprofundar sua apreciação estética. Pergunte a si mesmo, como a música o faz sentir e por que isso ocorre? A conexão emocional pessoal é um aspecto crucial da estética musical. E reconhecer essas reações pode enriquecer sua experiência auditiva. Ou seja, você escuta a música por quê? Para quê? Será que no momento, quando você está apaixonado, você gosta de ouvir aquelas músicas românticas? Ou será se você é muito religioso e ouve só as músicas gospel, né? E não ouve músicas chamadas músicas profanas, que falam assim, alguns religiosos, que é a música do mundo. Então tem pessoas que ouvem apenas músicas religiosas, músicas de louvor, e outras ouvem música para quê? Para se divertir, para dançar, para ir a um show de rock, um show de funk, um show de sertanejo. Então, alguns cantores reúnem multidões, aquelas pessoas que gostam de apreciar uma música. Então, cada pessoa tem um estilo de música, um gênero musical que gosta mais. Você talvez goste mais de rock, ou outros gostam de sertanejo. E vocês, alguns alunos, principalmente que moram em algumas comunidades do Amazonas, eu percebi que gostam muito de forró. Muitas vezes você vai para uma festa para se divertir, para escutar música. Alguns vão para um barzinho e gostam daquelas músicas mais tranquilas. Então, cada pessoa tem um estilo e tem algo que chama a sua atenção. Ou seja, a música, ela emociona, ela traz alguns sentimentos. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre 3 gêneros musicais, que é a Jovem Guarda, a MPB e o Hip Hop. Inicialmente, nós vamos falar sobre esse movimento musical chamado Jovem Guarda. Então, o que foi a Jovem Guarda? Ela foi um movimento cultural brasileiro em meados da década de 1960, que mesclava música, comportamento e moda, traduzindo-se, portanto, em um estilo ou gênero musical, em um modo de comportamento e em um modo de vestir. Então, esse movimento cultural, ele não só trouxe a música, ou seja, ele lançou o rock brasileiro, mas sim ele modificou o comportamento da juventude da época. Ou seja, no comportamento mais descontraído, também ele lançou moda, principalmente na maneira de se vestir e na maneira de falar também. Então,
A expressão jovem guarda, ela surgiu, ela originou-se de um programa musical de televisão exibido na TV Record, como vocês podem ver aqui, uma TV, certo? Esse programa passava em São Paulo entre 1965 e 1968, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia. Quem não conhece o Roberto Carlos hoje em dia, principalmente os professores presenciais, acredito que todos vocês conhecem o Roberto Carlos. E o Erasmo Carlos, infelizmente, já faleceu, certo, em 2022, e também a Wanderleia, que são um ícone, né, dos cantores aqui, além de lançarem a Jovem Guarda, eles pertencem também à música popular brasileira. Então, o nome do programa Jovem Guarda, ele batizou um movimento musical e estético que introduziu o rock no Brasil. Ou seja, o rock era um fenômeno musical que iniciou lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, através desses três aqui, aqui ao meu lado, vocês estão vendo o Roberto Carlos, lá na ponta o Erasmo Carlos e aqui a Wanderleia. Através desse programa, Jovem Guarda, eles trouxeram, certo, o rock brasileiro. Os jovens brasileiros já ouviam o rock internacional dos Estados Unidos, da Inglaterra através dos Beatles, do Rolling Stone. Então, através desses três cantores aqui, o rock foi lançado no Brasil. E agora vamos conhecer um pouco o contexto histórico da Jovem Guarda. Então, a partir da década de 1950, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, ou seja, os jovens ouviam músicas internacionais através da TV, do rádio, então eles já ouviam esses cantores internacionais, então o rock chegou aqui ao Brasil, certo? Através desses meios de comunicação. Então, no campo musical, o rock and roll, ele caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e as letras de Elvis Presley, como vocês podem ver lá na ponta, o Elvis Presley, que ele foi considerado o rei do rock. Ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, então ele teve grande sucesso na década de 60, ele fez vários filmes. E também o Chuck Berry, que está aqui na ponta, Chuck Berry, que ele foi um dos precursores do rock. Então, ele fez com que a juventude gostasse desse estilo musical através da guitarra elétrica. Então, ele foi um dos precursores, né, que originou esse estilo musical. Aí nós temos outras bandas aí, que os Beatles lá em cima e os Rolling Stone, que são duas bandas inglesas que também estouraram no mundo do rock. Então eles foram conhecidos no mundo inteiro, né, na década de 60. Inclusive os jovens brasileiros começaram a escutar o rock and roll e apreciar essas músicas através desses cantores aqui. E o rock, até hoje, existe assim um movimento muito grande, muitas pessoas até hoje amam o rock. Então, esses aqui foram os principais precursores do rock internacional. E agora a gente vai mostrar para vocês o contexto histórico da Jovem Guarda. Então, quando foi que a Jovem Guarda surgiu aqui no Brasil? Então, ela surgiu durante a ditadura militar. O que foi a ditadura militar? Foi um regime governamental muito rígido, certo? Que havia nesse período um departamento de censura, em que qualquer música, qualquer quadro, artes plásticas, teatro, tudo passava por esse departamento. Então, os artistas, muitas vezes, faziam uma composição, por exemplo, os músicos faziam uma composição musical,
ou um teatrólogo levava lá uma peça de teatro e passava por esse departamento e muitas vezes eram censurados, então não havia liberdade de expressão. Se alguém comentasse qualquer coisa contra as regras ali do regime militar, era vetado. Então, a Jovem Guarda ela surgiu, né, a partir de 1964, quando a ditadura se instalou no Brasil. A transmissão das partidas de futebol foram proibidas. Olha só, até isso a ditadura proibiu nesse período. Então, futebol não poderia mais passar na TV. Então, o espaço que antes era direcionado ao futebol passou a ser ocupado pela música. Esse foi um dos motivos que possibilitou o sucesso dos novos grupos e cantores na TV. Então, foi aí que surgiu o sucesso da Jovem Guarda, que foi um programa de TV na TV Record. Então, foi aí que Vanderlei, Erasmo Carlos e Roberto Carlos começaram a ser conhecidos pelo público. Então, o rock brasileiro chegou através desses programas de música. E agora a gente vai mostrar para vocês as principais características da Jovem Guarda. Então, como vocês podem ver aqui, a Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes, lançando moda e gírias. As letras das músicas eram carregadas de paixões adolescentes e situações cotidianas. Então, as letras das músicas da Jovem Guarda eram muito românticas e falavam das situações cotidianas. Então, ela não se preocupava em falar sobre as questões políticas da ditadura, o que estava acontecendo, como as músicas de protesto. Então, as letras, o movimento musical também foi chamado de Iê, 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 uma referência ao refrão da música She Loves dos Beatles, essa banda inglesa que nós já falamos. Também as roupas eram extravagantes, como casacos com plumas, cores fortes e a onipresente minissaia para as moças. Então, aí que foi lançada a moda da minissaia, que até hoje também nunca saiu da moda. De vez em quando as meninas gostam de usar minissaia. O cabelo deveria ser comprido como o dos Beatles. Então, nessa época, os homens usavam cabelos compridos, principalmente os roqueiros, né? E a postura deveria ser a mais descontraída possível. E hoje em dia os jovens também têm essa postura descontraída, certo? E também tem as expressões populares retiradas das letras das canções, apresentadas no programa como É uma brasa, mora, barra limpa, é papo firme, ficar para a titia, ou seja, não casar, e broto, que é garota desejada. Então, essa gíria aí, ela desde as décadas de 70, muitas pessoas, principalmente os professores, conhecem. Talvez os alunos não devam conhecer, mas ela ficou por muito tempo na moda, ou seja, são gírias. E vamos agora conhecer algumas músicas da Jovem Guarda e também alguns cantores. Como vocês podem ver aqui, são esses cantores que fizeram com que a Jovem Guarda tivesse grande sucesso. Então, aqui nós temos Gerry Adriane, uma música dele é Doce Amor, aqui nós Ronivon, A Praça, Golden Boys, Pensando Nela, Renato e seus Blue Cats, Negro Gato, e Vanderlei Cardoso, Promessa. Então, cada cantor que vocês viram aí na imagem tem uma música, né, que fez bastante sucesso na década de 60. E todas essas músicas que nós temos, o rei, né, Roberto Carlos, Quero que Tudo Vá para o Inferno, que é o nome de uma música, e o Erasmo Carlos, Festa de Arromba. Vanderlei, A Prova de Fogo, e Gerry Adriane, Doce Doce Amor, que eu já falei para vocês. Então, todas essas músicas aí, ela tem um tema romântico, fala também do amor entre homem e uma mulher e também de situações cotidianas, ou seja, são temas leves, que não se preocupava com o contexto histórico e cultural do momento.
Então, a Jovem Guarda, ela foi questionada pelos críticos que afirmavam que o movimento não tinha compromisso com os problemas políticos e sociais que o país enfrentava. Entretanto, a Jovem Guarda foi pioneira em sintonizar o Brasil com a cultura pop estrangeira, e foi através dela que o rock se popularizou no Brasil, o que acabou levando a inovações musicais ainda mais radicais, como o surgimento do tropicalismo. Então, foi através da Jovem Guarda que houve, né, essa mudança do comportamento dos jovens, começaram a apreciar o rock. Então, foi assim que o rock chegou ao Brasil, através desse movimento musical. E agora nós vamos conhecer um outro gênero musical, que é a MPB. Então, a música popular brasileira, conhecida como MPB. Ela reflete a reunião de ritmos e movimentos musicais já presentes no país, trazendo um novo conceito de música nacional. Então, surgiu durante a ditadura militar no Brasil, na década de 60, como uma nova opção de estilo musical, logo após a Bossa Nova. A Bossa Nova também, ela retratava as belezas do Brasil, a mulher brasileira, então ela não se preocupava também nesse cunho, né, político. Então, a MPB, ela nasceu com um forte caráter de luta contra a ditadura e o golpe de 1964. O gênero ficou conhecido pelo público como música da universidade, por ter sido composto em sua maioria por estudantes e intelectuais. Então, os maiores impulsionadores desse novo ritmo foram os festivais de música, que faziam grande sucesso na televisão. Lembra que durante a ditadura, a partida de futebol foi proibida? Então foi aí que surgiu esses festivais de música. Nesse momento surgiram artistas como Elis Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque, Edu Lobo, entre outros. Então, esses são cantores muito conceituados até hoje na música popular brasileira. Então, a MPB, ela ficou conhecida no país como a música da universidade, como já foi falado, por ter o seu maior público entre intelectuais e estudantes, como já foi falado. Então, um dos marcos do início do sucesso da MPB foi a interpretação de Arrastão, música de Vinícius de Moraes e Edu Lobo por Elis Regina, no primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior, em 1965. E Disparada, de Geraldo Vandré, e A Banda, de Chico Buarque. Também são consideradas músicas essenciais nesse processo de transição da Bossa Nova para a MPB. Então, foi através desses festivais de música que a música popular brasileira ficou conhecida no Brasil. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns cantores consagrados da MPB. Aqui ao meu lado nós temos a imagem de Caetano Veloso e uma música que fez sucesso em 1968, que foi Alegria, Alegria, que também foi vencedora de um desses festivais de música. Outro cantor foi Chico Buarque, que em 1978 ele cantava essa música Cálice também, que fazia uma crítica, né, ao regime militar. Depois, né, nós temos Alô, Alô, Marciano, de Elis Regina, que teve muito sucesso em 1980. Temos também Fafá de Belém, que cantava Vermelho em 1996, que fez grande sucesso. Também temos Carcará, de Maria Bethânia, em 1965. E também temos Exagerado, de Cazuza, que fez muito sucesso em 1985. Infelizmente, Cazuza faleceu em 1990. Então,
Na música popular brasileira, encontramos misturas de gêneros e expressões musicais de todo o país com origens indígenas, africanas e europeias. Gêneros como o samba e a própria bossa nova influenciaram a construção de uma identidade da MPB. Os artistas e suas regionalidades também. Então, a gente falou um pouco sobre o quê? A Jovem Guarda, a MPB, e agora nós vamos falar sobre outro gênero musical, que é o hip hop. Então, aqui a meu lado, aqui atrás de mim, nós temos um grafite, certo? Que faz parte desse movimento cultural, ou seja, o hip hop, ele é um movimento artístico que começou na Jamaica, teve forte repercussão nos Estados Unidos e no Brasil. Ele se divide em 3 linguagens, que é a música, artes visuais, como vocês estão vendo aqui através do grafite, e dança, intrinsecamente ligada às ruas e à juventude das grandes cidades. Então, como vocês viram em outras aulas, esse grafite, vocês podem observar em todas as grandes cidades do mundo. Então, através desse movimento hip hop. Então, os 3 elementos que compõem a cultura hip hop, ela é formada pelos seguintes elementos: o rap, que é a música, o grafite, que faz parte das artes plásticas, e a street dance, que é a dança de rua, certo? Que nós também vamos ver mais adiante o break. Então, vamos falar agora sobre a música hip hop. A música hip hop, também conhecida como rap, é um gênero de música popular desenvolvido nos Estados Unidos da década de 1970. Consiste em uma música rítmica, estilizada, que comumente acompanha o rap em uma fala rítmica e rimada que é cantada. Bem, o nome rap é uma sigla para a expressão em inglês Rhythm and Poetry, o que traduzindo significa ritmo e poesia, ou seja, é uma mistura de ritmos intensos com rimas poéticas, integrando o contexto social, cultural e político onde está inserido. O rap, na maioria das vezes, é feito sem qualquer acompanhamento de instrumentos musicais tradicionais, mas geralmente é acompanhado por um DJ, ou seja, disc jockey. As letras do rap passaram a abordar questões políticas e até mesmo polêmicas, e há também um rapper que rebatem tais músicas expressando a sua opinião. E tudo isso ajudou a popularizar ainda mais o rap e fazer dele algo de caráter democrático. Por isso, ele é visto como uma das mais relevantes formas de expressão artística e também política desse tempo. O rap também ele é composto por danças caracterizadas com movimentos rápidos e malabarismos corporais. Por exemplo, o break dance, ele é um tipo de dança que está relacionado com o rap. Para além disso, o rap ainda tem um cenário urbano, onde temos um visual cheio de grafites nas paredes das grandes cidades. Bem, o rap ele saiu da periferia e tornou-se conhecido pelo público em geral. Dezenas de músicas de rap são lançadas anualmente, porém o rap não perdeu sua essência de denunciar as injustiças vividas pelos pobres das periferias das grandes cidades. E agora nós vamos citar para vocês alguns raps brasileiros. Então aí nós temos Emicida, Sabotagem, Eduardo Tadeu, Mano Brown, Gabriel Pensador, Negrali, Linda Quebrada, Desdex, Criolo, Djonga, BK, Bielzinho, MV Bill e Flora Matos. E agora a gente vai falar sobre o grafite. Bem, o grafite é uma manifestação artística que utiliza os espaços públicos para expressar ideias entre as letras desenhadas, as imagens que trazem algum tipo de protesto social e o resgate da imagem histórica da arte.
A difusão do grafite por todo o mundo deu-se por meio do hip hop, ainda que tenha existido uma vertente na cultura punk e outras. Independente de qualquer movimento, no movimento hip hop, o grafite corresponde à sua linguagem visual. Bem, Ray Campos, conhecido como Raiz, é uma das grandes expressões do grafite na região norte. Nascido na Bahia, chegou ao Amazonas ainda criança, dentro da área indígena Guaimiri-Atuai, onde começou a grafitar aos 14 anos por esforço próprio. Sua maior marca está em retratar personagens indígenas em suas atividades habituais, como forma de reconhecimento e respeito aos povos nativos amazônicos. Raiz participou de diversos festivais nacionais e internacionais, levando sua arte para diversos estados brasileiros e países como Uruguai, Estados Unidos e Alemanha. Vamos agora falar um pouco, eu acho que eu já falei do Ray Campos, que ele é conhecido como Raiz, certo? Agora nós vamos falar sobre o hip hop aqui em Manaus. Bem, em Manaus, há 4 décadas, essa cultura urbana revelou grandes talentos do rap, grafite, DJs, MCs e street dance. O hip hop em Manaus saiu das ruas e ganhou a academia, indo parar nas universidades, levado por integrantes que se tornaram acadêmicos. Richard Adriano de Souza, também conhecido como Adriano Arte 96 ou simplesmente Arte, é pioneiro no movimento hip hop Manaus, ou seja, a abreviação MHM, ou seja, Hip Hop Manaus, que completa 30 anos em 2024 e um dos seus líderes de 1997 a 2013. Através de uma entrevista no jornal Portal Rios, Adriano destacou que as pessoas que começaram esse movimento na capital amazonense há mais de 40 anos são fortes exemplos do que ele considera como a resistência do submundo da cultura. E agora nós trouxemos para vocês um dançarino de break aqui de Manaus. Então vamos assistir um pouco esse dançarino. Olá, saudações galera! Meu nome é Ailton Esquerdo. Eu sou b-boy, faço parte do grupo Nativos Crew. E eu danço há 11 anos na cena manauara. Beleza? Vamos lá conhecer um pouco do breaking, que é um dos pilares, um elemento da cultura hip hop. Então, como vocês assistiram no vídeo, vocês viram ali o grafite, que faz parte das artes plásticas, né, do hip hop. Vocês viram a dança ali, o break do b-boy, que é chamado dançarino do break, certo? E a música, o som da música ali ou seja, vamos dizer assim, um rap, pode até ser um rap. Então, são esses 3 elementos que fazem parte do hip hop, ou seja, as artes plásticas, a dança, certo? E a música, ou seja, o rap. Então, nós trouxemos aqui 3 gêneros musicais, que é a Jovem Guarda, a MPB e o hip hop. Então, e assim finalizamos essa aula com esses 3 gêneros musicais.